Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Mais uma vez, iniciando uma semana para a honra e para a glória de Deus. Como nós somos privilegiados por sermos filhos de Deus, porque Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias ao nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciando uma semana, uma nova lição da Escola Sabatina, a lição de número 5, com o título Todas as Nações e Babel. Antes de iniciarmos propriamente dito o estudo, nós vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Bendito e poderoso Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nesse momento, unge meus lábios com brasas vivas, unge a mente de cada pessoa que vai receber esse estudo da lição da Escola Sabatina. Os professores e as professoras também sejam todos ungidos pelo Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, essa lição tem sido assim muito relevante para cada um de nós, porque nós estamos estudando fatos, que aconteceram há muitos séculos no passado. Estamos conhecendo, revisitando o Éden, para então chegarmos à compreensão dos paralelos que nós temos que relacionar com os nossos dias atuais. O estudo da Bíblia sempre foi esse o objetivo, estudarmos a palavra de Deus para podermos o quê? Relacionar com a nossa história, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, o momento presente em que nós estamos vivendo. O verso para memorizar se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 9. Eu quero agradecer você, professor, você, professora. Encaminhe esse estudo bíblico para outras pessoas, Se inscrevam em nosso canal, deixe seu like, comente alguma coisa. Esse canal só tem uma finalidade, pregar o Evangelho. E nós vamos também estar postando outros vídeos que nós estamos preparando acerca do decreto dominical, acerca da crise mundial, acerca da terceira guerra mundial que está aí a postos, está diante de nós. Mas Deus não deixou nós sem a sua luz, ou seja, as santas escrituras é o caminho que Deus deixou para que nós possamos seguir. E lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos estudar as Santas Escrituras, porque elas testificam de Jesus. E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então nós vamos compreender aqui, o verso está em Gênesis 11, no versículo 9 diz: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, aqui é uma continuidade da lição da semana passada, quando nós vimos ali a conclusão do dilúvio, quando Noé passou 150 dias dentro daquela arca. Ou seja, choveu 40 dias e 40 noites, mas as consequências duraram 150 dias, ou seja, cerca de 5 meses, que foi quando realmente, Noé, 5 a 6 meses, quando Noé realmente, saiu da arca depois de Deus ter autorizado. E ali qual é a intenção? É que novamente as pessoas, se multiplicassem novamente, para que realmente existisse as nações pudessem realmente crescer. Mas eles precisavam ser dispersos por toda a terra, para que a terra fosse devidamente habitada. Mas aqui nós vemos um contrassenso, em relação à ordem divina. Os homens queriam ficar apinhados, ou seja, queriam ficar juntos, e ali
houve, não é, essa ideia de o quê? De criar essa torre, construir essa torre, produzir essa torre para chegar até os céus, para evitar o quê? Sair de um próximo dilúvio. As pessoas não acreditaram que Deus, quando fez a aliança do arco-íris, Deus estava dizendo: eu não vou mais destruir essa terra por meio de água. Havia ali uma aliança de Deus, e quando Deus faz uma aliança, Ele cumpre essa aliança. É a palavra de Deus. Nós temos que acreditar na veracidade das santas escrituras da palavra de Deus. Mas muitos ali, o que? Não acreditaram. Ali os homens eram céticos, eles eram ateus, ateias, agnósticos, como a nossa sociedade hoje. Sempre tem o mesmo paralelo. Deus tem um povo e o seu povo é caracterizado de que maneira? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ao longo de todas as eras, essa sempre foi e sempre será a característica dos filhos de Deus, daqueles que obedecem a Deus. Mas aqui nós vemos que aquelas famílias, não é, oriundas ali de Cã, principalmente, não é? Claro que também de Jafé, mas os semitas que deram origem aos judeus, mas nós sabemos que da linhagem do filho de Noé, Sem, foi que realmente tem Terá. E Terá é o pai de quem? Pai de Abraão, né? Que por onde se originou o quê? Realmente os filhos de Israel. E aqui nós vamos ver, queridos, após o dilúvio, o relato bíblico muda o foco no único indivíduo, né? Ou seja, Noé, para que seus filhos, não é, trabalhassem sem Cã e Jafé. A atenção especial a Cã, o pai de Canaã, não é? Introduz a ideia lá da cidade de Canaã, não é? Séculos e séculos depois, a terra prometida. Uma antecipação de Abraão, né? Cuja bênção se estenderia a todas as nações. Nós sabemos que Abraão descende, não é? De Sem, não é? Mas ali a terra de Canaã já tinha, ou seja, aquele vislumbre. E aí nós vamos compreender que o nascimento de todas as nações, não é, que deveriam ser uma bênção, tornou-se uma maldição. Deus diz que eles deveriam recriar novas nações, não é, novos povos, mas termina de maneira que eles são sempre o quê? Eles vão se rebelar contra a vontade de Deus. A rebelião sempre faz parte daqueles que não querem obedecer a Deus, que não querem fazer a vontade de Deus. As nações se uniram para tentar tomar o lugar do Senhor, o Senhor Deus, né? Que respondeu com um juízo sobre eles. E, com a consequente confusão, as pessoas se dispersaram por todo o mundo. Ou seja, Deus havia dado uma ordem, mas eles não atenderam a ordem divina. Foi preciso que Deus os dispersasse, não é? Por meio que daquela confusão das línguas, quando Deus os fez o que? Realmente ter várias línguas distintas. A última palavra, querido, sempre é de Deus. Deus vai conduzir o povo, não é? Agora nós, nos últimos dias, a terra prometida, a Canaã celestial, a nova Jerusalém, que logo, logo vai descer dos céus, Deus vai cumprir a sua palavra, quer seja comigo, quer não, quer seja com a minha família, quer não, quer seja eu obedecendo a Deus ou não. Deus não vai ficar insistindo com pecadores impenitentes que não querem obedecer a Deus, não querem ouvir a voz de Deus, não querem fazer a vontade de Deus. Deus promete suas promessas para aqueles que as querem receber de bom grado, para aqueles que as querem o que? Abraçar, que querem realmente o que? Perceber que Deus não muda, que Deus é verdadeiro, que quando Deus promete, Ele cumpre suas promessas. Aí está, não é isso? A grande vantagem,
A grande alegria de conhecermos a palavra de Deus, de sermos fiéis a Deus, é que nós também seremos recompensados, não é? Ou seja, pela palavra de Deus, pela nossa fidelidade nas promessas de Deus, porque Deus é fiel. Ele há de conduzir, sim, o seu povo, a sua igreja remanescente, ao porto seguro, que é a Canaã celestial. Embora nós tenhamos que passar por muitos sofrimentos, passaremos por muitas crises, e as crises se iniciam agora no ano de 2022. As crises estão se originando nesse contexto, não é? Do nosso ano aqui de 2022. Então Deus ali nos dispersou, porque Deus confundiu a línguas deles, ou seja, a maldição de Cã. Vejam como às vezes as coisas que a gente pensa que tem outras origens. Não, a maldade de Cã já tem origem desde a tenra idade, desde a desobediência, desde o desrespeito a seu pai, desde o desonrar o seu pai. Não é isso? Nós sabemos que aqui tem uma situação, não é? Ou seja, qual é a mensagem dessa história, né? Ou seja, nós sabemos que não era intento de Deus que os homens produzissem vinhos fermentados, mas Noé, ali na sua produção, da sua vinha, ele teve acesso a esse vinho fermentado, e então ele, tomando o suco, ali não era uma bebida alcoólica, mas era um suco de uva fermentado, e obviamente, pelo excesso, né, da quantidade que ele tomou, ele se embriagou. E quando Cã viu o pai embriagado, e o pai na sua embriaguez tirou a sua roupa, ou seja, ficou nu diante na sua tenda, o que foi que Cã fez? Cã saiu zombando do pai, mangando do pai, sorrindo do pai, expondo a nudez do pai, porque ele saiu comentando, não é? Olha como é que um filho, não é, que não honra pai e mãe, como é que ele procede. Qual é o paralelo com os nossos dias? Ele não honra seu pai, não honra sua mãe, e qual é o grande, o quê? Seu grande alicerce é a desobediência. A desobediência aos pais, o quê? Faz três coisas na vida do ser humano. Primeiro, Deus diz que vai o quê? Diminuir os seus dias de vida. Ou seja, os filhos que não honram pai e mãe têm os seus dias encurtados. Deus diminui os seus dias. A segunda coisa, o sofrimento. São filhos que sofrem e não são abençoados por Deus. E a terceira coisa é a tristeza que emerge naturalmente no coração desses filhos. Portanto, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, não é? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá no contexto dos 10 mandamentos, aqui no livro de Êxodo, capítulo 20 em diante. Não é isso, queridos? As pessoas precisam saber que as consequências dos filhos que desobedecem aos pais são, assim, consequências para sempre, muitas vezes. Eles colhem as consequências para sempre. Deus perdoa? Claro que quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa, mas Deus não retira o peso das consequências. E a gente vê isso aqui na história de Cã, não é? Quando Cã expõe a nudez do seu pai. Por outro lado, Sem e Jafé, com todo respeito com os pais, porque honrar pai significa respeitar, não é? Obedecer, não é isso? Ser virtuoso no trato com o pai ou com a mãe, não é isso? Cuidado, não é isso, queridos? Sobretudo respeito. Sem e Jafé cobrir ou entrar naquela tenda de costas, caminhando de costas, e trouxeram o manto e cobriram a nudez do seu pai. Cobriram a nudez do seu pai.
Queridos, olha que respeito, olha a diferença. Enquanto esse Cã, não é? Ou seja, esse maldito Cã, que ele foi amaldiçoado por Deus, como hoje tem muitos filhos também que foram amaldiçoados pelos pais, são malditos diante de Deus, não é? E diante dos pais. Então, queridos, a atitude de Noé em sua vinha lembra o próprio Adão lá no jardim, não é, do Éden. As duas histórias contêm temas comuns, ou seja, foram comer frutas e se tornaram nus. Assim como Adão comeu do fruto proibido, revelou a sua nudez. Aqui também Noé, de igual modo, ao tomar o suco da uva fermentado, embriagou-se, não é? E também revelou a sua própria nudez. E depois houve uma cobertura, ou seja, uma maldição e uma bênção. Noé se reconectou, não é? As suas raízes, não é isso? Adâmicas, infelizmente deu continuidade ao seu fracasso. Claro, queridos, que nós ainda hoje estamos a colher as consequências lá das raízes adâmicas, ou seja, do nosso primeiro pai, Adão. A consequência chega até nós, porque o pecado tem suas consequências por enquanto, né? Ainda que parecem eternas, mas logo, logo as consequências do pecado serão eternas em Jesus, ou seja, Jesus terá para sempre, não é? Ali as manchas, não é? Ou seja, as cicatrizes em suas mãos, em seus pés, né? Que ficarão para todo sempre, que nos reportam ao pecado. E aí nós vamos perceber que a fermentação da fruta não fazia parte da criação original. Não é que Deus fosse querer que as frutas fermentassem. Nós sabemos que quando as frutas fermentam, elas produzem, não é, tipos de substâncias químicas, inclusive que nos conduzem à embriaguez. A questão em jogo tem a ver com respeito aos pais, deixar de honrar seus pais, que representam seu passado, afetará seu futuro. Daí a maldição que influenciou o futuro de Cã e de seu filho Canaã. Ou seja, queridos, nós precisamos compreender que nós não podemos brincar, não é, com Deus, nós não podemos brincar com o erro, nós não podemos brincar com o pecado, ali entreter conversas com o pecado. A graça sempre vai exigir uma transformação. Cada vez que Deus traz um juízo, Ele traz o quê? Uma graça abundante. Mas a graça não é um passaporte para você pecar, para você continuar em pecado, para você continuar pecando, não é isso? A graça, queridos, é um ato redentivo de Deus, ou seja, faz parte do complexo da redenção de Deus para salvar a humanidade. E a graça vai cada dia transformando você, transformando a nossa vida para a honra e para a glória de Deus. A graça sempre é transformadora. A graça sempre é transformadora, mas eu tenho visto muita apologia ao pecado, como as pessoas têm defendido o ato de pecar. E quem está defendendo o ato de se santificar pelo poder do Espírito Santo? Quem está defendendo o ato de guardar a imutável lei de Deus pelo poder do Espírito Santo, cada dia sendo o que? Imputado a nós, sendo o que? Transformado em nossa vida, sendo colocado em nosso coração. Queridos, o papel do Espírito Santo é gerar em nossa vida, cada dia, a natureza santa de Jesus Cristo. Mas as pessoas querem continuar cometendo seus pecados e ainda querem dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, lá de Romanos 8:1, para os que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? As influências do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder para gerar em nossa vida
transformar o nosso caráter no caráter santo de Jesus Cristo. Amém! Que promessa linda e maravilhosa! E aqui nós vamos compreender. A profecia é estritamente restrita a Canaã, ou seja, filho de Cã. O autor bíblico tinha em mente algumas práticas corruptas dos cananeus. Qual eram as práticas que eram corruptas, dos cananeus? Queridos, os cananeus, nós vamos lembrar lá o que aconteceu, com as duas filhas de Ló. Ou seja, as duas filhas de Ló embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com seu pai. Cada uma teve relação com o pai já embriagado. Olha, sempre como a embriaguez traz o quê? Traz problemas, para a pessoa, para a sua família e para a sua posteridade. O pecado de Cã teve ressonância lá nas duas filhas de Ló. E nós sabemos que elas deram origem a povos horrendos, Como aquelas duas meninas foram o quê? Mães de povos tão ruins, dentre eles os moabitas, não é isso, queridos? Então, a maldição contém uma promessa de bênção, jogando com o nome de Canaã, que deriva do verbo cana, que significa subjugar. Subjugando Canaã, povo de Deus, descendente de Sem, que é o outro filho de Noé, entraria mais tarde na terra prometida e prepararia o caminho para a vinda do Messias, que engrandeceria o que Jafé nas tendas de Sem. Ou seja, Deus sempre quer salvar a todos. A salvação é para todos, mesmo para os filhos de Cã, para os filhos de Sem, para os filhos de Jafé. Mas às vezes os nossos filhos, eles querem tomar outros caminhos. Mas aí compete aos pais e às mães o quê? Orientarem seus filhos para a criação do bem. E nós vemos aqui, queridos, que o que aconteceu de modo aqui extraordinário? Noé ainda viveu 350 anos após o dilúvio, ou seja, Noé, pela tradição oral, contou durante mais de 300 anos a história do dilúvio, Como Deus tão graciosamente, tão miraculosamente ofereceu a sua graça, tão gratuitamente ofereceu a sua graça, e ali Noé foi salvo com a sua família. Então Noé foi o porta-voz para novas gerações das verdades, do dilúvio, da veracidade do dilúvio. Ou seja, e ao longo de sua vida, Noé viveu 950 anos. Então vejam que quando aos 500 anos o dilúvio aconteceu, não é isso? E Noé ainda viveu mais, ou seja, aos 600 anos, e Noé ainda viveu mais 350 anos. Aqui, queridos, na parte de segunda-feira nós temos a genealogia em Gênesis. E como eu já estava comentando, Noé foi esse elo, entre aqueles antediluvianos e os pós-diluvianos. Noé foi essa pessoa que trouxe essa história. Ele era a memória viva. Noé era uma memória viva, ele tinha a tradição oral, ou seja, naquela época as histórias eram passadas pela tradição oral, pela oralidade, de pais para filhos e gerações em gerações. E Deus permitiu que Noé passasse ainda 350 anos ali. Para o quê? Para trabalhar com a tradição oral, trazendo os costumes, contando a narrativa do Éden, contando as narrativas anteriores ao dilúvio e, sobretudo, a narrativa do dilúvio. E aqui nós vamos compreender que essa narrativa, ela traz em si toda a história. E pelas narrativas bíblicas, pela genealogia bíblica, você vai contando o que? Os anos. Inclusive, aqui no meu canal, professor da Escola Sabatina, professora da Escola Sabatina, ou outras pessoas que vão receber esse vídeo, eu tenho aqui no meu canal, aqui no YouTube, eu tenho um vídeo, quando eu, trabalhando com a genealogia aqui em Gênesis, eu trabalhei com os 120 jubileus. Assista lá esse vídeo, está aí no nosso canal. Meu canal tem mais de 90 vídeos para a honra
e para a glória de Deus e para o crescimento do povo de Deus, para que as pessoas possam estudar. Então estude aquele vídeo de 120 jubileus que você vai ver, não é? A graça que é, a bênção que é desses 120 jubileus, quando Deus deu ao homem 120 anos, ou seja, 120 anos hoje literais para nós, não é? Que significam o quê? 120 jubileus. Ou seja, e nós vamos perceber que as informações cronológicas sobre a idade de Noé nos fazem perceber que ele serviu de elo entre as civilizações pré e pós-diluvianas, conforme eu já disse aqui. Visto que Adão morreu quando Lameque, que era pai de Noé, tinha seus 56 anos, Noé certamente deve ter ouvido histórias sobre Adão, as quais poderiam ter transmitido a seus descendentes antes e depois do dilúvio. Claro, queridos, que Noé teve contato com Lameque, seu pai, claro, e ele ouvia pela tradição oral essas histórias e também transmitia. Muito em breve, a palavra de Deus vai ser o quê? Vai ser extinta da humanidade. Todas as Bíblias serão queimadas. Satanás tem um ódio mortal contra as Santas Escrituras e ele vai fazer com que elas sejam queimadas. Aonde é que vai ficar guardada as Santas Escrituras? Em nossa mente, porque nós vamos voltar à tradição oral. Olha como Deus trabalha, queridos. Nós iniciamos a história da redenção desde o Éden, contada pela tradição oral. Vejam aqui como Noé também foi esse grande articulador da tradição oral para os pré-diluvianos e para os pós-diluvianos. E nós vamos, de igual modo, transmitir também o conhecimento advindo das Santas Escrituras pela tradição oral, ou seja, por tudo que nós estamos armazenando hoje em nossa memória, em nossa mente. Daí a importância, o incentivo de você o quê? De você estar estudando diariamente a palavra de Deus, de você estar sorvendo mesmo, absorvendo como uma esponja absorve a água, não é? Para que você possa reter esse conhecimento e na hora certa, quando você for levado a tribunais, quando você estiver diante de juízas, não é? Governadores desse mundo, para defender a sua fé, naquele momento o Espírito Santo vai dar a você o quê? Língua de sabedoria, língua de intrepidez, e você vai falar tudo que você tenha estudado. Atenção, tudo que você estudou. O Espírito Santo não vai fazer você lembrar do vácuo. Se você não estudou, você não vai lembrar. Mas você vai lembrar, porque você está estudando a palavra de Deus. Amém. Então nós vemos aqui qual é o propósito dessa genealogia bíblica, não é? É mostrar a ligação direta, né, de Adão com os patriarcas, não é? É mostrar qual era o propósito da criação do homem. Cada vez que Adão contava aquela história a seus filhos, Adão viveu 930 anos, nós sabemos, e eles ouviam, eles foram transmitindo para os seus filhos, netos, bisnetos, enfim, não é? Para muitas gerações. E a outra coisa, queridos, é a genealogia também, ela se comporta como um marcador histórico, é uma marca na história. Nesse momento eu sou o marcador da história, porque eu entrei na igreja. A primeira vez que eu pisei na igreja adventista do sétimo dia, aqui no meu estado, no Piauí, aqui na minha cidade, Teresina, Piauí, na igreja central de Teresina, era setembro de 1965. Então eu também sou um marcador de história, não é? Eu também tenho tradição oral para passar, para contar, não é? Ao longo desses mais de 50 anos, não é? Na igreja, eu tenho 61 anos e eu já tenho o quê? Tenho muito conhecimento do que as pregações que eu ouvi, dos pastores que eu convivi, com os anciãos que eu convivi, com os líderes do passado, que a maioria já dorme o sono da morte. Então Deus também tem hoje a tradição oral por meio de seus filhos.
não é? Ali da Igreja Central de Teresina. Nós nos batizamos no dia 22 de setembro de 1972. E ali toda essa história vem sendo contada e narrada, e o Espírito Santo, na hora certa, vai o que? Fazer com que todos aqueles atalaias de Deus, todos esses atalaias que ainda virão para essas fileiras, consigam falar as verdades entesouradas no nosso coração e na nossa mente, porque o Espírito Santo prometeu que vai nos fazer lembrar. Queridos, a genealogia bíblica tem 3 funções. Para que serve? Eu já disse até algumas aqui, mas agora eu vou ler o texto para você realmente ter mais assim uma reflexão. Primeira, vai enfatizar a natureza histórica dos eventos bíblicos, não é isso? Que estão relacionados a pessoas reais que viveram e morreram e cujos dias estão precisamente contados. Ou seja, ali nós vemos o relato de Noé, o relato de Cã, o relato de Abel. Todos esses relatos, relato de Adão, é o quê? São marcadores temporais e históricos, não é? Que dão veracidade a esses fatos. O segundo lugar é demonstrar continuidade entre, não é, o passado até a época em que viveu o escritor, estabelecendo uma ligação clara entre o passado e o presente. Ou seja, eu consigo relacionar também o meu passado de criança na igreja com hoje os meus dias no presente. Claro que eu sou testemunha viva de grandes mudanças que ocorreram na igreja ao longo desses 50 anos. Grandes mudanças que ainda ocorrerão, que estão no futuro, que eu também, como estudiosa, quanto mais das Santas Escrituras e do Espírito de profecia, que eu também sou testemunha, porque temos estudado. E Deus está escolhendo essas pessoas para serem suas primícias, para serem aqueles que vão fazer parte do cômputo, ou seja, não é? De todo aquele contexto dos 144 mil de Deus, ou seja, aqueles que não passarão pela morte, serão trasladados vivos, serão transformados no abrir e fechar de olhos na vida de Jesus. Oxalá que Deus possa honrar a minha pessoa, né? Para que eu possa realmente estar nesse grupo dos 144 mil, levantados por Deus, não é? Escolhidos por Deus. É Deus quem escolhe os 144 mil. E ele já vem há tempos avisando para esse grupo ir se preparando. Ele já vem, eu até costumo dizer que há mais de 20 anos Deus está preparando esse grupo. Eu consigo assim perceber um marco temporal de preparo dos 144 mil aí em cerca de 20 anos. Eu consigo ver, né, pessoas que Deus foi levantando ao longo desses 20 anos, um recuo temporal de 20 anos atrás, quando Deus começou a despertar as pessoas para estudar a palavra de Deus, para estudar realmente com muita propriedade, com profundidade, não é isso? Com lágrima, com o Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto é lembrarmos da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecado e seus resultados mortais em todas as gerações. Queridos, claro que nós vimos aqui a maldição de Cã pela desobediência e aqui a genealogia em Gênesis. E quando eu vou ler agora o que a irmã Maite comenta, não é, desses 2 dias aqui, ou seja, de domingo e segunda, porque eu achei melhor juntar esses dias para que a gente possa ver essas questões. E aqui, o que nós vamos ter uma ideia? A classificação camita ou semita, né, e jafetita, que são os 3 filhos de Noé, não segue critérios claros. As 70 nações prefigura os 70 membros da família de Jacó. É isso, queridos. Somente a partir lá de Jacó é que realmente a coisa fica mais estabelecida. Depois de Abraão, Isaac e Jacó é que a gente consegue
realmente divisar. E ali nós sabemos que os semitas originam o povo de Israel, mas ali também, claro que nós sabemos que tem um pouco, dos outros filhos de Noé. Ou seja, a ideia de uma correspondência entre as 70 nações e os 70 anciãos sugere a missão de Israel para com as nações. Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando separava os filhos dos homens dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. E nós vamos ver, quando há aquela divisão ali da terra, uns receberam porções aquém do Jordão, além do Jordão, quando nós vemos ali que o próprio Josué, Caleb foi lá para as montanhas, e foi desbravar aquelas montanhas para que ele recebesse a sua porção, daquela herança. E nós vamos ver aqui o que Ellen White comenta a respeito dessa lição aqui em seus comentários. Ela vai dizer o seguinte: alguns dos descendentes de Noé logo começaram a apostatar. Queridos, mas a apostasia é sempre ali, não é inerente ali ao coração do homem, está sempre ali a apostasia. Uma parte seguiu o exemplo de Noé e obedeceu aos mandamentos de Deus. Outros foram descrentes e rebeldes e nem mesmo tinham a mesma ideia quanto ao dilúvio. Eles tinham raiva, alguns diziam, porque Deus é ruim, Deus matou aquele povo todo. Eles tinham a ojeriza, do juízo de Deus, e não viram a bênção da arca, em proteger ali a família humana. Alguns não acreditavam na existência de Deus e em sua própria mente atribuíam o dilúvio a causas naturais. Isso aí tudo foi causas naturais. Eles tiravam, sempre, queridos, o homem quer o que? Tirar o que? O brilho de Deus, o brilho da vontade de Deus, como nós vamos ver quando os descendentes de Cã forem construir a torre. O que eles vão dizer, para a nossa celebridade, para sermos celebridade, para nosso nome ficar célebre, É isso, queridos, é sempre o homem querendo tomar o que? O lugar de Deus, A antropologia, ou seja, sempre o homem ali como centro, Sempre o homem quer ser o centro das atenções. E nós vamos ver que em suas próprias mentes eles não acreditavam em Deus. Ou seja, eles haviam dito, que a raça antediluviana foi extinta pelo dilúvio. Os seus sentimentos, como o de Caim, ergueram-se em rebelião contra Deus, porque destruiu o povo da terra e a amaldiçoou pela terceira vez pelo dilúvio. Quer dizer, eles ficaram zangados. Deus só está amaldiçoando a terra, E agora nós temos que realmente colher essas consequências. E aqui, os descrentes consultaram uns aos outros e decidiram se separar dos fiéis, cuja vida justa era uma contínua restrição à sua conduta ímpia. As pessoas não querem andar com pessoas santas, não. Eles não querem estar na casa de pessoas que só falam Bíblia, que somente comentam Bíblia, que só falam dos eventos finais, do decreto dominical, como eu sou essa pessoa, que passo muito tempo falando Bíblia, eventos finais, decreto dominical. Eu perdi muitas minhas amizades. As pessoas não querem. As pessoas querem falar de tititi, de lelelê, das bobagens da vida, filmes, novelas, séries, minisséries. Essas pessoas querem entreter, não é conversação. Quando a conversação é a palavra de Deus, quando a conversação é Jesus, quando a conversação é o plano da redenção, as pessoas ficam desinteressadas e vão para a roda dos escarnecedores, ouvir piadas, chocarrices, sorrir à vontade. E Deus? Aonde está Deus? Queridos, como é bom falar em Deus, discutir acerca das verdades para o tempo do fim, conforme a palavra de Deus. E aí nós vamos ver que nós devemos revelar Cristo aos que estão à nossa volta. A corrupta natureza humana precisa ser subjugada e não ser exaltada. Unicamente assim podemos tornar-nos puros e incontaminados. Precisamos ser homens e mulheres humildes e fiéis a Deus para contar as narrativas da história da redenção.
Que plano lindo, o plano da redenção em Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui como Ellen White continua, não é? O que ela vai dizer aqui? Algo interessante. Com amor indescritível, Deus tem amado e, não é? E nosso amor se desperta para com Ele, não é? Ao compreendermos um pouco o que da extensão, da largura e da profundidade, a altura desse amor que excede todo conhecimento. Quanto mais nós falamos em Cristo, mais nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus. Quanto mais nós falarmos em Cristo das belezas da salvação, do plano da criação, da salvação e da redenção em Jesus Cristo, mais nós crescemos na graça, mais nós somos alegres e sublimes pela presença de Deus, mais nós ficamos cheios de Deus e vamos cada dia crescendo para atingir a estatura da graça e do conhecimento eterno de Jesus Cristo, para repovoar a terra desolada, da qual tão recentemente o dilúvio havia varrido a corrupção moral. Deus tinha preservado apenas uma família, ou seja, foi a casa de Noé, a quem ele declarou: reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Queridos, Deus tem olhado para a terra e tem visto muitas pessoas justas diante dele hoje. E assim como ele olhou para Noé e fez esse elogio, como ele olhou para Jó e fez o elogio para Jó também. Jesus disse a respeito de Jó, não é? Diz para Satanás: observe o meu servo Jó, homem justo, íntegro e temente a Deus e que se afasta do mal. Deus também está vendo hoje muitos de nós que estamos o quê? Crescendo cada dia na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo, não pelos nossos próprios méritos, porque a salvação é pela graça, não é pelas nossas obras. A salvação é pelos méritos de Cristo, mas os méritos de Cristo, ou seja, a graça de Deus cada dia imputada a nós, nos cobrindo com seu santo manto de justiça e de graça, nos faz o quê? Ser visto diante dos céus como pessoas justas, porque a justiça de Cristo é imputada a nós. E a justiça de Cristo imputada a nós nos conduz para o processo de santificação. Amém, aleluia, não é, queridos? Reconheço, e aqui nós vamos ver: maldito seja Canaã, não é? Seja servo dos servos para os seus irmãos. Ou seja, Deus amaldiçoou Canaã pela desobediência de Canaã, quando ele realmente foi o quê? Brincar com a nudez do seu pai. Foi sorrir da nudez do seu pai. Ele desonrou o seu pai. E aqui Deus fez, maldito foi Cã. E ele foi ser servo dos servos dos seus irmãos. É assim que Deus faz. Observe lá o que aconteceu também lá com Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, era o primeiro. Mas Deus deu a quem as bênçãos da primogenitura? Para Jacó. Porque Deus conhece o coração, Deus conhece os obedientes, aqueles que têm a alegria de obedecer a Deus. A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária da ira ou uma declaração de favor. Ela não fixou o caráter e o destino de seus filhos, mas mostrou qual seria o resultado, não é, da conduta de vida que cada um havia escolhido e do caráter que também havia desenvolvido. Era uma expressão de propósito de Deus, para com eles e sua descendência, em vista de seu próprio caráter e conduta. Deus conhece, queridos, Deus em sua onisciência, Deus conhece quem seria Cã, Jafé e os que Sem. Deus já sabia como cada um se comportaria, como também Deus já conhece o final da minha história. Deus conhece o final da sua história, da sua casa, da sua descendência, da sua família. E nos compete o quê? Rogar a Deus, implorar a Deus para perdoar os nossos pecados e para conduzir a nossa família ao porto seguro. E ela continua dizendo aqui: considerando as oportunidades da humanidade para a pesquisa, bem como a brevidade de sua vida, sua esfera de ação é limitada e sua visão restrita, grandes e frequentes são seus erros nas conclusões, especialmente
com relação ao julgamento dos fatos anteriores à história bíblica, ou seja, observe quantas vezes as deduções da ciência são revistas ou rejeitadas, assim como a prontidão com que se admite alguns períodos de desenvolvimento da Terra, ou seja, de tempos em tempos, aumentando ou diminuindo em milhões de anos. Ou seja, essa narrativa do evolucionismo, da ciência moderna e pós-moderna, muda ao longo dos séculos, mas quem não muda é Cristo, é as Santas Escrituras e a Palavra de Deus. E aí nós vamos ver que quando devemos rejeitar aquele registro genealógico mais nobre do que qualquer que se concebe nas cortes reais, ou seja, filho de Adão, filho de Deus? Claro que não, queridos. Esse registro aqui fiel, feito por Noé, do Pentateuco, ou seja, o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Aqui existe toda a fidelidade dessa história, toda a veracidade dessa história, toda a verdade dessa história escrita por Moisés. Quando corretamente entendidas, tanto a descoberta das ciências quanto as experiências da vida estão em harmonia com o testemunho das Escrituras com relação à constante atuação de Deus na natureza. Claro, se você tem um cientista que se coaduna com a Bíblia Sagrada, ele tem verdade. Nós sabemos que muitos cientistas descobriram que a Terra é redonda estudando o livro de Jó, quando Jó diz a redondeza da Terra. Então eles foram em busca a partir do registro bíblico, eles foram em busca de corroborar, essa informação, de ratificar, de pesquisar e ver realmente que a Terra é redonda. Então a redondeza da Terra está aqui nas Santas Escrituras, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Jó. Então, queridos, a Bíblia apresenta um campo ilimitado à imaginação, muito mais elevado e nobre, e enobrecedor do que as criações superficiais do intelecto não santificado, assim como o céu mais alto, do que a terra. Assim também são os pensamentos do Altíssimo, mais alto que os nossos pensamentos. Todos podem começar agora a sua busca. Todos podem se familiarizar com nossos primeiros pais, quando se encontravam no Éden, em santa inocência, desfrutando em pecado, desfrutando, melhor dizendo, sem pecado, a comunhão com Deus e com os anjos. Podem comprovar como teve início o pecado e seus resultados sobre a raça humana e seguir passo a passo o trajeto da história sagrada, conforme registrado pelas Santas Escrituras. Deus registrou essa história para o nosso crescimento, para ver que são seres humanos. Seres humanos, eles erram, mas eles são o quê? Passíveis de arrependimento, e Deus quer salvar. Deus sempre está indo em busca do homem. E aqui na parte de terça-feira, nós vamos ver um idioma. Ou seja, nós vamos ver que até então, ali na Torre de Babel, só existia um idioma. Claro que eu, como professora de língua portuguesa, que estudei nas universidades, claro que eu sei que ali se conta outra história acerca da origem da diversidade dos idiomas, dos troncos, idiomáticos. Claro que eu sei disso. Eu estudei, quando eu fiz meu mestrado e doutorado, eu vi como a ciência mostra essas questões todas, mas eu acredito que no relato bíblico, eu estudo não para o crescimento, mas para confrontar, e eu fico com a narrativa bíblica, com a história bíblica, que até então os homens ali na Torre de Babel tinham todos um só idioma. E aqui nós vamos perceber o quê? Porque as pessoas de toda a terra, isso que eles estavam tão ansiosas para alcançar a unidade. Eles queriam o quê, queridos? Eles queriam construir essa torre, eles queriam chegar ao céu. Queridos, porque aqui muitas vezes a Bíblia faz menção à dispersão, ou seja, dispersar as pessoas. Porque nem sempre esse aglomerado de pessoas, essas grandes aglomerações, nem sempre isso faz bem às pessoas.
Tem muitos pontos negativos também nessas junções de muitas pessoas, sobretudo para o mal. Infelizmente, Satanás, ele faz o quê? Ele faz esse tipo de conceito, né? Que as pessoas devem estar unidas. E quando estão unidas, muitas delas, a sua grande maioria, fica um ou dois querendo ir para o caminho do bem, mas a maioria quer ir para o caminho do mal. Vejamos o exemplo do próprio Moisés, ao conduzir aqueles mais de 2 milhões de pessoas para o deserto, quantos atritos, quantas brigas, quantos conflitos emergiam ali no dia a dia, no cotidiano, porque diante da dura cerviz da mente humana. E aí nós vamos compreender o que, não é? Eles queriam tornar célebre o seu nome. É isso que está aqui no texto bíblico, quando nós vamos ver a narrativa de Gênesis 11, de 1 a 4. Olha qual era a intenção deles, queridos. Não exaltar a Deus, mas exaltar a si próprios. Então, nós vamos ler aqui Gênesis 11, de 1 a 4, que diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Eu creio no texto bíblico, ponto final. É isso que eu defendo. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Siná e habitaram ali. Lembram que essa terra aqui é aquela mesma terra lá, né, queridos? Ou seja, da rebelião contra Deus. Sempre ali naquele mesmo contexto, né? E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, ou seja, e uma torre, cujo topo, chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles queriam o que? Ser celebridades, queriam trazer para si o que? Honras e glórias e louvores, queriam tirar Deus do contexto, dessa reverência, dessa adoração. É sempre assim, queridos, os homens estão sempre o que? Em busca, de outras questões. É sempre um homem no lugar de Deus. Não, queridos, queriam ser célebres, colocar o nome deles ali como celebridades. E nós sabemos que Deus, então, confundiu ali o que? A sua linguagem. Deus não permitiria essa questão. A frase toda a terra refere-se a um pequeno número de pessoas, as que viviam na época após o dilúvio. O motivo dessa reunião está claramente indicado. Eles queriam construir uma torre para chegar aos céus, ou seja, na verdade, sua real intenção era ocupar o lugar do próprio Deus. Queriam ser deuses. Hoje nós temos muitos aí no lugar de Deus. A ciência hoje está no lugar de Deus, com seus ditames, com as suas orientações, com suas normativas, no lugar da vontade de Deus, ou seja, o Criador. A descrição das intenções e atitudes do povo ecoam as intenções e ações divinas no relato da criação, Ou seja, vamos fazer, ou seja, tornemos célebre nosso nome, a expressão que se destina exclusivamente a Deus. É isso, queridos, é sempre o homem querendo estar no lugar do Criador. Os construtores de Babel alimentavam a ambição equivocada de substituir Deus, o Criador. Não é isso, queridos? A lembrança do dilúvio deve ter desempenhado uma função nesse plano. Eles construíram uma torre alta para sobreviver a outra inundação, se houvesse, ou seja, apesar da promessa divina. Deus disse: eu não vou mais destruir com a água, fiquem tranquilos, a minha aliança com vocês, o arco-íris. Mas eles não acreditaram. É como está hoje, queridos. As pessoas não querem mais acreditar na palavra de Deus, nos pregadores realmente que pregam a verdade presente para os últimos dias. Esse esforço para alcançar o céu e a usurpar o lugar de Deus, de fato, caracterizaria o espírito de Babilônia. As pessoas pensam que Babel é confusão. Não. A palavra Babel significa porta de Deus. É a porta de Deus, Babel. É isso. Mas claro que nessa raiz tem sim,
a confusão. Existe também o significado de confusão, ou seja, a referência a Siná no início do relato sobre a Torre de Babel reaparece aonde? Lá em Daniel, você lembra quando o próprio rei Nabucodonosor vai pegar os utensílios da casa de Deus, não é? Ou seja, designando o lugar para onde Nabucodonosor levou os utensílios do templo. O episódio de Nabucodonosor erguendo a estátua de ouro no mesmo lugar, queridos, em que se erigiu ali a Torre de Babel. Anos, séculos mais tarde, Nabucodonosor erigiu o quê? A estátua lá de Nabucodonosor, aquela grande estátua para que todos devessem adorar. E muito em breve também vai se levantar o quê? Outra estátua, né? A Babilônia espiritual moderna, ou seja, vai pisar a lei de Deus e vai levantar o domingo no lugar do santo sábado, vilipendiando a lei de Deus. E nós estamos caminhando para esse lugar. Daniel viu o mesmo cenário das nações se reunindo contra Deus, ou seja, hoje em nossos dias, as nações já estão se reunindo para anular a lei de Deus. Vamos ver o que Ellen White comenta aqui na parte de terça-feira, para que a gente realmente possa avançar, não é, no nosso estudo. Que estudo maravilhoso, né, queridos? E aqui nós vamos ver, bastou a terra ser repovoada para os homens retomarem a hostilidade a Deus e aos céus. Transmitiram sua inimizade a seus descendentes, como se a arte, não é, e o artifício de desencaminhar as pessoas e fazer com que continuasse numa guerra antinatural fosse um sagrado legado. Queridos, sempre o legado que nós temos visto das pessoas é o que? Contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, contra as orientações de Deus, contra as admoestações do Senhor. Essa confederação nasceu da rebelião contra Deus. E hoje, nos nossos dias, essa confederação do mal que vai realmente está sendo planejada, a besta que emerge do mar, ou seja, o papado, a besta que emerge da terra, ou seja, os Estados Unidos da América estão nessa confederação do mal para realmente o quê? Introduzir a marca da besta, ou seja, o decreto dominical, e muitos vão, em sua grande maioria, aceitar, ou seja, sempre tirando a autoridade de Deus, ou seja, a lei de Deus, não é isso, queridos? E nós vamos perceber o quê? Os habitantes da planície de Siná estabeleceram seu reino para exaltação própria e não para a glória de Deus. Se tivessem sido bem-sucedidos, teria se levantado uma grande potência que baniria a justiça e inauguraria uma nova religião. Mas o mundo teria sido corrompido. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu, querido. Deus interveio, não é? Gerando ali no meio deles o quê? A mudança da linguagem. Eles não se entenderam. Deus tirou um único idioma e colocou vários idiomas ali, com muitas raízes e troncos linguísticos, para que eles não se comunicassem a partir dali e fossem dispersos para povoar a terra, como hoje nós vemos a terra povoada com quase cerca de 7,5 bilhões de pessoas, não é? Provavelmente atinjamos os 8 bilhões de pessoas, se assim for da vontade de Deus. Os inimigos de Deus argumentaram que estariam seguros no caso de outro dilúvio. Eles queriam realmente se contrapor à vontade de Deus, à ordem de Deus, às orientações de Deus, que não teria mais dilúvio. Mas eles acreditaram, não é, que poderia sim haver outro dilúvio. Não creram o quê? Não creram na palavra de Deus. Mas aí o que foi que Deus disse na parte de quarta-feira? Vamos descer. Amém. Deus sempre é quem vem atrás do homem. Deus sempre é quem vem em busca do pecador. Amém. Aleluia. Eu louvo ao Senhor porque Ele veio em busca de nós, da minha família. Deus veio em busca de mim, da minha pessoa, tão pecadora que sou. Mas Jesus veio buscar
a nós, veio buscar você, sua família, a sua posteridade. Amém. Só nos resta o quê? Fazer a vontade de Deus, fazermos tudo conforme o Senhor deseja que nós façamos. Vamos descer, ou seja, Babel estava sempre em busca de hegemonia política. Quando eles construíram aquela torre, estavam buscando a hegemonia política, estavam buscando a hegemonia econômica, hegemonia militar e uma hegemonia espiritual longe de Deus. É o que está acontecendo hoje em nossos dias. Nós estamos às vésperas da implantação da nova ordem mundial, que vai buscar hegemonia política, hegemonia social, não é? Hegemonia econômica, hegemonia militar e hegemonia religiosa. Nós estamos no limiar dessas questões hoje em nossos dias. Esse é o paralelo e Deus quer mostrar para cada um de nós o tempo que nós estamos vivendo, ou seja, o tempo da nossa visitação que está em nossos dias, como as profecias estão todas se cumprindo. Mas, queridos, o Evangelho é Deus vindo toda vez até nós. Amém. Essa é a alegria do Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. É sempre o que? O Evangelho é Deus sempre vindo resgatar, salvar, buscar o perdido. Essa é a mensagem do Evangelho de Deus. E Deus disse, vamos descer. Ou seja, essa é a maneira como Deus realmente está buscando cada um de nós. Porque Deus desceu à terra. Por que Deus desceu à terra, não é? Deus queria o quê? Confirmar sua autoridade. Deus queria confirmar a sua autoridade, a sua hegemonia, a sua supremacia. Deus desceu para mostrar que Deus é quem está no controle da história da humanidade. Não são os homens lá, não é, de Cã. Não eram eles, queridos. Não eram. Deus veio mostrar que Ele é quem está no comando. Ele disse, não vai mais haver destruição desse planeta por água. E Deus o que? Mostrou, fez o arco-íris como sinal da sua aliança eterna. O arco-íris é o que? É um sinal universal da aliança de Deus. Em todo lugar do mundo aparece o arco-íris. Em uns lugares com mais insistência, outros não. Mas Deus ali fez o que? O arco da promessa. E eles queriam o que? Desmotivar as pessoas a acreditar nessa promessa de que não haveria mais o que? Uma destruição por água, rebelião contra Deus, rebelião, negação das promessas de Deus, afastamento das santas escrituras, da palavra de Deus. É o que se vê hoje em nossos dias aqui no século 21, no ano de 2022. Queridos, nós vamos ver que, ironicamente, embora os homens estivessem procurando o que? Subir, que foi que Deus fez? Deus desceu. Olha que coisa interessante, enquanto os homens estavam elegidos ali, construindo a Torre de Babel para tentar subir e chegar até Deus, Deus o quê? Vamos descer. Deus desceu até os homens, não é? Queridos, Deus sempre vem em busca de cada um de nós. E aqui o Pai desceu para afirmar sua supremacia, sua autoridade, a sua governança, não é? Ou seja, Ele sempre estará, não é, queridos, além do alcance humano. Qualquer esforço humano para se elevar a Ele, encontrá-lo no céu é o quê? É inútil, é ridículo, eu queria dizer, que agora no tempo do fim, não é? Que Deus vai abandonar a história do seu povo, que Deus vai deixar o seu povo à mercê de si mesmo. Claro que não. Deus também está para descer, ou seja, Miguel está para se levantar. Daniel 12, não é? Versículo 1 diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Jesus vai se levantar para descer, ou seja, o que significa Jesus vai se levantar? Vai acabar o julgamento. Acabou, quando Jesus levantar, acabou o julgamento, ou seja, a salvação encerra ali. E Deus vem o quê? Para julgar, não é? Para buscar os seus escolhidos e para levar para morar 1000 anos no céu, para depois então trazer o juízo àqueles que não obedeceram, que são os pecadores impenitentes. O que são pecadores impenitentes? São aqueles que não querem largar o pecado, pecam por escolha, por opção, pecam conscientemente, mas não querem abandonar o pecado. Deus não pode fazer nada por essas pessoas.
pessoas. Porque Deus não pode obrigar ninguém a entrar no céu. Deus não pode obrigar ninguém a fazer a vontade dele à força. Deus faz convite, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu estarei com eles e eles comigo, como está lá em Apocalipse capítulo 3. É isso, queridos, é isso que Deus quer de nós, morar em nosso coração. Então, o que isso nos ensina sobre Deus, queridos? Que Deus é um Deus o quê? Deus é um Deus que está nos direcionando para a salvação. Deus vem em busca do homem, sempre para a salvação, queridos. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. Assim que Deus age, quando os nossos planos não estão de acordo com a vontade dele, quando os nossos planos não são para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus, quando os nossos planos não são para espalhar a glória de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa esfera de atuação e de influência, Deus faz o quê? Os nossos planos serem o quê? Derrotados. Vamos passar vergonha se nós não estivermos com os planos do quê? Senhor, quais são os teus planos em minha vida? Senhor, eu quero que meus planos sejam os teus planos. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí Deus vai mostrando o que Ele quer de você. Ele quer que você se prepare para ser um pregador da hora undécima, que você dê o alto clamor, que você tenha coragem, que você tenha intrepidez de chamar o pecado pelo seu nome. Esta semana eu fiquei muito feliz quando um irmão mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp e mandou a mensagem de Ellen White para mim, ele dizia: eu estou mandando essa mensagem para você, irmã Rosângela, porque você é uma pregadora do Senhor, que não tem medo de chamar o pecado pelo seu nome. Amém? Não é o pecador, é chamar o pecado pelo seu nome. Não é dizer isso é pecado, isso nos afasta de Deus, isso nos tira, não é, dos caminhos de Deus. Queridos, em nome de Jesus, que nós possamos, que os nossos planos sejam os planos de Jesus. Todos os dias eu digo para Deus: Senhor, quais são teus planos em minha vida? Senhor, quais são teus propósitos para a minha vida? Quais são teus desígnios para a minha vida? Senhor, eis-me aqui, opera em mim conforme a tua vontade. Amém? E eu vejo Deus conduzindo todas as questões. Amém, aleluia. E Deus quer conduzir também a sua história, querido professor, querida professora, queridos irmãos, de modo geral. Deus quer conduzir também a sua história. E coisa linda é deixarmos Deus conduzir a nossa história. O monumento, não é, ao seu orgulho se tornou o memorial de sua loucura. É loucura para Deus, a sabedoria humana é loucura para Deus. Os projetos humanos são loucura para Deus. Não é isso, queridos? No entanto, as pessoas estão prosseguindo continuamente no mesmo caminho, confiando em si mesmas e rejeitando a lei de Deus. Estão confiando em si mesmas. É impossível guardar a lei de Deus. Será? Será isso que está escrito na Bíblia? E no Espírito de profecia, quem é que odeia a lei de Deus? Satanás. Se eu digo que é impossível, eu estou o quê? Reverenciando a ele, não meu Criador. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática do céu. O mesmo que governou Caim quando apresentou sua oferta. Muitos, como Caim, querem oferecer sua oferta, não é? Em desagrado à vontade de Deus, em desacordo com a vontade de Deus. Vamos ver o que Ellen White comenta aqui, que é na parte de quarta-feira, para que a gente realmente possa entender o que Deus realmente, a mensagem do vamos descer. Cristo veio ao mundo em forma humana a fim de viver como homem entre os seres humanos, assumir os riscos da natureza humana para ser o que? Provado e tentado.
Meu Deus, que coisa maravilhosa. Em sua humanidade, era participante da natureza divina. Em sua encarnação, obteve em um novo sentido o título de Filho de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. De Filho de Deus. Ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o Filho de Deus, não é? Ou seja, em um novo significado. Assim, ele esteve em nosso mundo. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o plano da redenção, queridos, em sua totalidade. É amor, é misericórdia, é salvação, mas também é justiça. Deus precisa que as pessoas realmente busquem fazer a sua vontade. E aqui nós vamos entender, Deus está em toda parte. Ele vê e conhece todas as coisas e sabe das intenções e propósitos do coração. Amém? Eu louvo a Deus, eu fico tão feliz, porque eu não preciso dar justificativa a seres humanos das minhas pregações, não é? Das coisas que eu sou levada a falar, que as pessoas acham mensagens às vezes muito duras, não é? Mensagem de contramão, mas a verdade presente para os nossos dias são mensagens mesmo de contramão. Não é fácil pregar contra a besta, contra a marca da besta, como o sistema da besta, mas Deus nos mandou pregar em alta voz, em grande voz, e nós temos que obedecer ao Rei dos Reis. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Muitos querem fazer calar esses pregadores como eu, que sou uma pregadora da hora que o Senhor está levantando, da hora 10ª, ou seja, para dar o alto clamor do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem muito dura, entendeu? De contramão. Se alguém adora a besta ou a sua imagem, esse também receberá e beberá o vinho da ira de Deus, não é? Preparado sem mistura. É uma mensagem dura de você pregar, não é? Você falar o que é a marca da besta, enquanto hoje tem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, dizendo que não sabem o que é a marca da besta. Queridos, a marca da besta nada mais é do que a guarda do domingo no lugar do sábado, que se contrapõe contra a marca de Jesus, o seu selo do Deus vivo, que é o sábado. Logo vai começar o selamento dos filhos de Deus. O que é o selamento, queridos? É a convicção na verdade, é você acreditar na verdade, é você decidir estar do lado de Cristo em detrimento de qualquer situação. É para morrer, pois morramos com Cristo. Se for da vontade dele, ele vai nos preparar. Ele vai preparar os seus mártires no século 21. Ele vai preparar. Tudo seja feito conforme a vontade de Deus. E Ellen White aqui continua dizendo: é inútil tentar esconder, né, o pecado da observação divina. Ou seja, ele viu nossos primeiros pais lá no Éden, viu quando Caim, ergueu, a sua mão para matar seu irmão Abel. Ele viu os pecados dos habitantes do mundo antigo. Ele contou seus dias e os puniu com o dilúvio. Jesus viu os pecados do povo de sua aliança, ou seja, os judeus, quando estes conspiraram contra a vida do Filho de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus ouve. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e Deus vai julgar. Cada caso vai ser julgado por Deus. Deus é quem vai julgar, não sou eu quem vou julgar. E também não tenho medo do julgamento dos outros, não tenha medo. Pregue a verdade presente, pregue a verdade, deixa que Deus é quem vai realmente o quê? Julgar, porque Ele conhece as intenções do coração dos homens. E aqui nós vamos concluir na parte de quinta-feira, a redenção do exílio. Queridos, nós sabemos que quando Deus permite o exílio, é sempre com intuitos positivos, de redenção, de salvação. E aqui nós vamos ver porque a dispersão ocasionada por Deus foi redentiva. Por quê, queridos? Porque nós vimos que muitos deles, o quê? Eles foram impedidos de
compreender a palavra, mas se afastando daqueles líderes, não é, que estavam conduzindo o povo para aventar a palavra de Deus, para ser contrário à vontade de Deus. Quando você se dispersa, há crescimento em pequenos grupos, em pequenas comunidades e novas nações ali surgiram, não é isso, queridos? Ou seja, eles juntos, eles se tornariam muito poderosos, eles se tornaram nações muito vis, nações poderosas para o mal, não é? Ou seja, se Deus não tivesse impedido, ali haveria uma grande catástrofe. Mas Deus os impediu para redimir suas vidas, para salvar, não é? E nós vimos que logo anos depois surgiu o quê? Surgiu o povo de Israel, ou seja, a linhagem, né? A linhagem de Abraão, né, queridos? Ou seja, o desígnio e a bênção de Deus para os humanos são relatadas, não é, no seguinte verso: multipliquem-se e encham a terra. Se Deus tivesse permitido que eles ficassem ali aglomerados, claro que não haveria esse crescimento. Por isso que Deus teve que intervir para dispersar para o crescimento e para que a terra realmente fosse cheia. Em oposição aos planos divinos, os construtores de Babel preferiram ficar juntos como um só povo. Ali era rebelião contra a ordem de Deus, era rebelião contra a vontade de Deus. Queridos, o nome Babel, que eu já falei, significa porta de Deus, não é? Nós já vimos aí, está relacionado com o verbo Baal, que a gente sabe, não é, que de alguma forma significa o quê? Confundir. Por isso daí em Babilônia. Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Queridos, quem sou eu para ser independente de meu Deus, de Cristo Jesus? Nós somos dependentes de Cristo, devemos nos manter dependentes de Cristo ao longo da nossa vida, ao longo do dia. Vai tomar uma decisão, ora a Deus: Senhor, essa decisão é para a tua honra, é para a tua glória. Senhor, unge os meus lábios, para que eu possa saber dizer palavras sábias, palavras certas, aqui no momento certo. É assim, queridos, que nós temos que nos comportar diante de Deus. E aqui nós vamos entender basicamente o que, não é? Houve alguns entre eles que temiam o Senhor, mas tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios e enredados por seu desígnio. Hoje eu tenho visto muitas pessoas sendo enganadas em nossas fileiras por alguns que são ímpios. Alguns que são ímpios, que não fazem a vontade de Deus, eles têm levado muito ao engano, principalmente no tocante à adoração a Deus dentro da igreja. Eu tenho visto cada música, aquilo não são hinos, são músicas com muita bateria, com muito rock, que corrói a sua mente, você se sente mal. E eu tenho visto muitos dizendo que aquele louvor é agradável a Deus, aquele é fogo estranho, e muito em breve Deus vai atear fogo do céu para matar muitos, para ver se eles acordam. Eles pensam que isso é ameaça. Não, isso não é ameaça, isso não está escrito do Senhor nos livros de Ellen White, não é? Deus quer ser adorado da maneira que lhe é o que? Pertinente, peculiar. Mas muitos estavam enganando aquele povo, como muitos têm enganado o povo hoje, não é, queridos? Por amor a esses fiéis, o Senhor retardou os seus juízos e deu ao povo tempo para revelar seu verdadeiro caráter. Enquanto isso, os filhos de Deus trabalharam para dissuadi-lo de seu intento, mas o povo estava simplesmente unido em seu empreendimento insolente contra o céu. Se eles tivessem continuado sem ser impedidos, teriam pervertido o mundo já no início. Aquela confederação foi fundada de modo revoltoso, não é isso, irmãos? Um reino estabelecido para exaltação própria, no qual Deus não poderia ter domínio nem honra. É assim que as pessoas também querem hoje. Querem fazer da igreja aquilo que eles querem para a honra deles, para a glória deles, para a exaltação deles. Não, queridos. Deus precisa ser louvado na beleza da sua santidade, e Deus deu as diretrizes de como ele queria ser adorado. Concluindo aqui na parte de quinta-feira, Ellen White vai dizer:
Os inimigos de Deus exaltaram-se contra Deus, porém ele não lhes permitiria completar sua obra. Você sabia também que Deus vai dizer basta? Deus vai dizer basta. Meu Deus vai tomar a obra e colocar na mão de pessoas tão simples. Aleluia! Deus vai colocá-lo nas mãos dos leigos, não é? Amém. Como eu estudo isso há mais de 20 anos. Deixa como está, oremos, suspiremos e gememos, não é? É que a obra de Deus lá em Ezequiel 9, suspira e geme, na hora certa Deus vai fazer as coisas, porque Deus está no comando da sua obra, e Ele vai conduzir a sua obra até o final, amém, aleluia. Deus vai fazer o que for necessário, não é isso? Para separar o joio do trigo, para realmente colocar tudo nas mãos do trigo, porque hoje 90% da obra de Deus está infelizmente nas mãos do joio, mas Deus vai colocar nas mãos do trigo na hora certa, porque Deus sabe quem é quem, e Deus é quem vai separar joio e trigo. É dessa forma que Deus vai fazer a sua obra maravilhosa. Já tinham construído a torre até uma grande altura, quando o Senhor mandou 2 anjos para confundi-los em seus trabalhos. Homens tinham sido designados para receber as ordens dos que trabalhavam no alto da torre e que pediam material. Eles diziam, manda tijolos, e mandava outra coisa, e Deus confundiu, e então ali não houve mais entendimento. Depois disso não houve mais harmonia em seu trabalho, irados uns com os outros e sem saber o que atribuir, né? Os mal entendidos e as artimanhas, as estranhas palavras entre eles o que abandonaram o trabalho e separaram-se uns dos outros e se espalharam pela terra. Até aquela época as pessoas falavam apenas um idioma. Deus misericordiosamente confundiu o idioma deles, acabando com seus propósitos de rebelião. Deus suporta longamente a perversidade dos seres humanos, dando-lhes ampla oportunidade para o arrependimento, mas observa todos os seus artifícios, não é? Para o que resistir à sua autoridade. Os planos dos construtores de Babel terminaram em vergonha. Deus é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Amém. Deus está acessível a todos nós. Esse amor tira da influência de Satanás, né? Os que foram iludidos por seus enganos, colocando-os dentro o quê? Dos limites do trono da graça, do trono de Deus, não é? Ou seja, o trono circundado pelo arco da promessa. Em Cristo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres. Ou seja, todos somos iguais diante de Deus. Todos somos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa realmente fazer em nós a sua vontade. Louvado seja Deus, amém. Quero convidar você para se inscrever em nosso canal, para deixar seu like, para distribuir essa mensagem para outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém.